Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Briguet, o cronista dos 7 leitores, e hoje vou falar sobre o governo Trump e as palhaçadas da mídia. Segurem-se nas cadeiras porque está começando Briguet Sem Medo. Pessoal, antes de falar sobre o início do governo Trump e as palhaçadas da mídia, que já começaram, eu queria fazer um convite a vocês. Neste final de semana, dia 19 de janeiro, o Brasil perdeu um dos maiores nomes do jornalismo esportivo, o nosso querido Léo Batista. Léo Batista morreu aos 92 anos, depois de uma longa e brilhante carreira na comunicação. Foram aí mais de 70 anos de jornalismo. Vocês podem imaginar o que é isso, meus amigos? 70 anos de jornalismo. O Léo Batista chegou a noticiar a morte do Getúlio Vargas em 1954 e a morte do Ayrton Senna em 1994. Sempre se destacou principalmente no jornalismo esportivo, né? Ele era a voz marcante do esporte. Então atravessou aí gerações. Eu cresci vendo o Léo Batista. O seu talento, a sua simpatia encantaram muitas gerações de brasileiros. E eu escrevi, então, neste final de semana, uma crônica em homenagem ao Léo Batista. Se você quiser ler essa crônica, você precisa se tornar um assinante da Gazeta do Povo. É isso mesmo. Aqui na Gazeta do Povo nós temos um belíssimo time de colunistas, temos a melhor equipe de jornalistas do Brasil, somos hoje o melhor jornal brasileiro, um jornal centenário, um jornal independente, um jornal livre, em que você vai encontrar notícias e análises sobre tudo que está acontecendo. Por exemplo, a nova situação na política americana, a nova configuração na Casa Branca, a crise do PIX, a luta pela liberdade de expressão no Brasil, a luta contra a censura, todas as notícias importantes, todas as informações importantes você encontra aqui na Gazeta do Povo. Você pode se tornar um assinante da Gazeta, porque nós não temos apoio de governos. Nós dependemos exclusivamente dos nossos assinantes. Por isso que você precisa se tornar um assinante da Gazeta. Nos 3 primeiros meses, você paga apenas R$1 por mês, nos 3 primeiros meses de assinatura. Quer dizer, isso para ter acesso ao melhor conteúdo de jornalismo do Brasil. Então você tem que se tornar um assinante da Gazeta do Povo. E para fazer isso é muito simples. Você clica nesse link que está aqui na descrição do vídeo ou direciona a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. E lá você vai encontrar não apenas a minha crônica sobre o Léo Batista, mas muito mais. E de quebra você ainda ganha um e-book, Dossiê da Casa Branca, sobre a nova configuração do poder nos Estados Unidos. Eu prometi falar sobre as trapalhadas da mídia, as palhaçadas da mídia. Eu até fico assim meio chateado, porque falar em trapalhadas da mídia, eu gosto muito dos trapalhões, eu acho que a gente precisa respeitar os palhaços, né, profissionais, mas as palhaçadas, o fato é que as palhaçadas da mídia, no mau sentido, já começaram. Mal terminou o discurso do Trump. E a mídia militante, a mídia esquerdista, o consórcio mídia esquerda, PT e STF, ficou em polvorosa com todas as medidas que foram anunciadas pelo Trump. Eu queria destacar aqui algo que mais ou menos que resume o comportamento de toda a grande mídia aí diante das medidas, né, e diante do discurso histórico do Donald Trump, que é uma postagem, é um tweet aqui da parlamentar Érica Hilton do PSOL de São Paulo, né? Olha só o que ela diz. Trump volta ao poder com uma agenda que ameaça os direitos humanos, a diversidade e o próprio futuro do planeta.
Sua retórica autoritária e suas políticas retrógradas representam retrocessos aí. Eu não sei bem o que é essa palavra, iminentes, retrocessos iminentes, deve ser, né? Para conquistas fundamentais. Não podemos silenciar diante do avanço do autoritarismo, das mentiras e dos avanços de agendas reacionárias. Seremos atacadas, ela usa o feminino aqui, né? Mas é hora de partir para a ofensiva, acho que é para a ofensiva, ela quis escrever, né? E coordenar uma resistência global de defesa intransigente das democracias, da dignidade humana e de um mundo mais justo, que sigamos unidos contra qualquer ameaça aos nossos direitos. Realmente a esquerda está muito brava. A grande mídia militante está muito brava com várias decisões do Trump que foram anunciadas, algumas eu já comentei aqui, outras você vai encontrar aqui na Gazeta do Povo. Mas o fato é que realmente eles ficaram bravos. Teve gente que disse, não, isso aí, a Raquel Landim, né, do UOL, disse que as medidas já começou com homofobia, já começou com negacionismo científico, o governo Lula entrou em polvorosa, a Marina Silva até saiu do seu recanto, né, do seu refúgio, e foi lá falar contra as decisões do Trump, né? Ele resolveu sair dos acordos de Paris, enfim. O pessoal também ficou em polvorosa. Imagina como é que se deve estar lá no Ministério da Saúde com a saída dos Estados Unidos, os Estados Unidos saindo da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Enfim, são vários elementos aí que estão deixando a esquerda e a mídia descontroladas. A mídia está descontrolada. E começou, evidentemente, a palhaçada. Antes eu queria responder, eu queria usar aqui uma postagem da doutora Érica Gorga, que é jurista, que é professora, e escreveu aqui uma síntese, né, do que realmente foi o discurso do Trump. Eu gostaria de ler para vocês aqui. O discurso de Donald Trump resgata valores fundamentais da civilização cristã ocidental que estavam sendo relativizados e destruídos. Liberdade de expressão, proibição da censura, justiça imparcial sob o império da lei, coerção e ordem pública para o combate da criminalidade e banimento da reengenharia social de raça e de gênero que exclui o mérito individual de cada cidadão pela política segregacionista de cotas. Se pararem para refletir, todos esses princípios estão contidos no livro mais antigo e mais lido do mundo, cuja apresentação é totalmente dispensável aos cidadãos brasileiros. Ela resumiu tudo aqui. Na verdade, essa agenda, nós precisamos saber se ele vai cumprir essas promessas, se efetivamente essas medidas serão eficientes. Mas o fato é que essa agenda do Trump é a agenda de resgate da civilização cristã ocidental, dos princípios fundamentais da civilização cristã ocidental. A doutora Érica resumiu brilhantemente aqui. Aí começou a palhaçada, né? Porque aí já acontece aquilo que sempre acontece. Aliás, acontece, meus amigos, desde o tempo do Joseph Stalin. Desde os tempos do Stalin é a mesma coisa. Os inimigos da esquerda, os adversários da esquerda, os adversários do comunismo, do socialismo, eles são rotulados como fascistas. Isso vem lá dos anos 30. Os adversários da esquerda são rotulados como fascistas. Isso é muito antigo, vem dos tempos do Stalin. E a esquerda e a mídia militante repete até hoje isso, utilizando aquela falácia retórica que o grande cientista político Leo Strauss definiu como reductio ad Hitlerum, que significa basicamente o seguinte, vou traduzir aqui para vocês. Todo mundo que não concorda comigo é fã do Bigodinha. É isso. Todo mundo que não concorda comigo, para a esquerda, é a esquerda falando, todo mundo que não concorda com a minha agenda, a agenda esquerdista,
é fã do Bigodinho. Então, a Marina Helena, que foi candidata a prefeita de São Paulo, resumiu muito bem aqui também. Minha amiga Marina Helena. Quando é a direita, tudo vira nacional-socialismo. Vocês entenderam, né? Agradecer a plateia, beber copo de leite, usar flores, etc. Quando é a esquerda, nada é nacional-socialismo, mesmo defender o Hamas, que traz em seu estatuto a destruição de Israel e o extermínio de judeus. Então, nem isso, nem defender o Hamas, que é uma instituição que prega a extinção de Israel e o extermínio dos judeus no seu estatuto. Então, defender esse grupo não é nacional-socialismo. Vocês entendem? Outro dia, um jornalista aí defendeu o seguinte, que se escolhesse um membro do Hamas para coordenar a comunicação do governo Lula. E ficou por isso mesmo. Então, meus amigos, é assim, é a reductio ad Hitlerum. Então, eu já fui vítima disso, já teve ocasiões em que eu fiz determinadas críticas, né, a um estilo musical, fiz umas críticas a um estilo musical, isso faz mais de 10 anos. E o pessoal da esquerda disse que eu estava copiando o Bigodinho, porque o Bigodinho, em determinado momento, ele criticou um estilo artístico, né, um estilo, na verdade, de artes plásticas, né? Quer dizer, se você critica alguma obra de arte, você é igual ao Bigodinho, entendeu? Principalmente se for uma obra de arte da turma da esquerda, né? Se forem os artistas de esquerda. Então é isso, é o reductio ad Hitlerum. Quando a esquerda não tem mais argumentos, ela compara o seu adversário ao Bigodinho. É assim que eles fizeram. E fizeram agora novamente com o Elon Musk. O Elon Musk, que é secretário de Eficiência Governamental do Donald Trump, né, foi nomeado por ele, no seu discurso também de posse, agradeceu efusivamente ao público, né, com aquele jeitão dele, agradeceu ao público. Vejam só como ele agradeceu ao público e qual foi o resultado. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. It is thanks to you that the future of civilization is assured. Ele fez então isso e foi um gesto do Bigodinho. Disseram que foi um gesto igual ao do Bigodinho. Vocês estão lembrados do que fizeram com Felipe Martins, que ajeitou a gravata lá numa audiência no Senado e disseram que ele, um judeu, um amigo de Israel, estava propagando um gesto de supremacia branca. Até hoje está respondendo na justiça por isso. Quer dizer, é assim que eles nos veem. Eles ficam policiando cada mínimo gesto nosso para tentar comparar-nos ao que existe de pior. Eu encontrei aqui algumas imagens, né, do pessoal da esquerda, dos líderes de esquerda, fazendo o mesmo gesto que o Elon Musk fez. E aí não teve nenhum problema. Não houve nenhum problema. A palhaçada está apenas começando. É por isso que você precisa se informar em veículos independentes, em veículos livres, que têm compromisso com os seus princípios, com os seus valores e com a realidade. Um veículo que tem princípios e valores iguais aos seus é a Gazeta do Povo, e que tem esse compromisso com a realidade. Eu gostaria de terminar hoje fazendo uma dica de leitura. Este livro aqui, Era Uma Vez um Sonho, do J.D. Vance, que é o recém-nomeado vice-presidente dos Estados Unidos. Aqui, o J.D. Vance conta a sua história. Ele que tem apenas 40 anos, né, conta a sua história aqui. Como ele venceu todas as dificuldades, né? Nasceu com um lar super problemático, a mãe dele tinha problemas com drogas, depois conseguiu vencer, mas teve muitos problemas. Ele venceu uma série de dificuldades financeiras, trabalhou como balconista, viveu numa das regiões mais pobres dos Estados Unidos, né? O chamado Cinturão da Ferrugem. Então ele mostra aqui a sua trajetória, depois conseguiu estudar direito em Yale e se eleger senador
dos Estados Unidos e agora com 40 anos se torna vice-presidente dos Estados Unidos. É preciso ficar de olho nele porque isso mostra o futuro, né, da política norte-americana. Porque eu não sei se vocês sabem, mas este é o último mandato de Donald Trump. Pela Constituição americana, o Trump não pode mais ser candidato a presidente, ele não pode ter um terceiro mandato. Então, vamos ficar de olho no J.D. Vance e conhecer a sua história. Também tem um filme com esse mesmo título, Era Uma Vez um Sonho, vale muito a pena assistir também o filme. Eu recomendo a vocês a leitura dessa história aqui, que realmente é inspiradora. Meus amigos, então é isso. Vocês viram que eu estou hoje com um brochinho do meu querido Beato Carlo Acutis, que agora, em abril, vai ser canonizado pelo Papa Francisco, pela Igreja Católica. Olha só, o meu brochinho do Carlo Acutis, o santo de calça jeans. Briguê Sem Medo vai ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Ligue os pontos. A turma do Gasto é Vida, dólar nas alturas, mais impostos, fuga de investimentos. Quem lê a Gazeta do Povo conecta os fatos. Fuja das narrativas e acesse o jornal que pensa como você. Acesse o link e assine a Gazeta do Povo. R$1 por mês nos primeiros 3 meses.